3 horas 43 minutos, 3h43. 30 graus de temperatura, movimento nas duas pontes, tranquilo. Está aqui no estúdio a dentista Silvia Scheffer Tavares. Ela é odontopediatra e especialista em pacientes com necessidades especiais. É isso? É isso. Muito bem. E muitas famílias que convivem com dificuldades de incluir os filhos na sociedade, por causa de situações que exigem mais atenção, como, por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral, limitações físicas, mentais, psicológicas, enfim. E há 20 anos a doutora Silvia desenvolve um trabalho de inclusão de pacientes especiais e tem novidade agora ainda, não tem? Exatamente. Muito contente, eu inaugurei agora esse mês, começo do mês, um novo espaço, né, de trabalho, um novo consultório, e com a preocupação dele estar todo voltado para o atendimento dos pacientes com necessidades especiais em todos os aspectos, né? Eu já atendo esse paciente, é lógico que a parte de preparo profissional é um aspecto que eu já estudo há bastante tempo, mas eu me incomodava de não poder receber esse paciente de uma forma mais confortável, de ter uma acessibilidade para que ele chegasse ao meu espaço de trabalho, que não tivesse dificuldade de locomoção, que uma cadeira de roda pudesse entrar sem estar esbarrando em corredores, em portas, em degraus, chegando até o consultório com respeito, né, também, não só conforto, respeito também. O modo de atender difere do tipo de necessidade especial? Bastante, né? Nós temos alguns pacientes que o problema é de ordem de comportamento. Um paciente com síndrome de Down, eles têm um tratamento um pouquinho diferente, como se fosse uma criança menor. Um paciente com paralisia cerebral, ele já tem movimentos de contração que dificultam. Às vezes a gente tem que usar alguma medicação para proporcionar um relaxamento. Depois tem uma série de outros tipos de pacientes que precisam de uma atenção especial, por exemplo, um paciente cardíaco, que eu tenho que me preocupar com a medicação que ele usa, um paciente diabético, um paciente que faz quimioterapia, um paciente que tem um problema sanguíneo. Então, todos esses pacientes também fazem parte dos grupos de pacientes especiais. Inclusive uma criança muito pequena, que é uma quantidade assim, bem grande que eu me dedico, crianças pequenas com necessidades odontológicas muito importantes e que não estão em condições psicológicas ainda de se comportar na cadeira igual uma criança maior, né? Sentar, abrir a boca, fazer uma restauração, receber uma anestesia, ficar quieta durante algum... Essa questão da anestesia, doutora Silvia Scheffer Tavares, dentista, odontopediatra, especialista em pacientes com necessidades especiais. A história da anestesia. Muitas vezes o dentista, por exemplo, diz para o paciente, olha, vai doer um pouquinho, tal. O cara entende e segura. Exato. Neste caso aí, a pessoa entende e segura? Criança não entende e não segura. A maioria de uma criança pequena, na faixa de 2 anos, 3 anos, ela não tem capacidade... Mas é só para criança? Não, eu digo um exemplo, né? Não, aí tudo bem, mas e o paciente já adulto? A maioria do paciente que é portador de uma doença crônica, a maioria compreende. Mas o paciente com síndrome de Down, nós temos aqueles que são assim, praticamente não tem diferença do atendimento e tem alguns casos que são realmente mais graves. E a gente precisa um recurso, às vezes farmacológico, o uso de uma sedação para que ele relaxe, fique mais tranquilo. O paciente, por exemplo, com paralisia cerebral, ele já faz movimentos involuntários a qualquer momento. Então, imagina na hora de um procedimento que eles sabem que vai sentir alguma coisinha, né? E eles, muitas vezes, são crianças que já sofreram tantas intervenções, já fizeram uma série de cirurgias, vivem no médico, uma série de procedimentos, muitas vezes foram internadas um monte de vezes. Então, essas crianças realmente não suportam mais a dor, né? Mesmo que seja pequena. E esse seu novo espaço é aonde? É na Rua Presidente Coutinho, no edifício St. James. Então, me preocupei, assim, de escolher um espaço que ele tivesse acesso desde da rua. Então, um edifício que proporcionasse um acesso para uma pessoa com cadeira de roda desde do acesso, né? Então, o paciente sai do carro, nós podemos, inclusive, buscá-lo com uma cadeira de rodas diretamente no carro. Ele não vai subir nenhum degrau, tem um elevador, chega direto no térreo, né? No primeiro lance,
uma pequena rampa, então um acesso assim bem importante. É um edifício que está preparado para isso. O atendimento é feito com hora marcada, tudo como sim, normalmente. Sim, é normal, é uma clínica particular, perfeito, normal, mas... E a demanda? A demanda é relativamente grande. Eu atendo um número considerável desse tipo de pacientes. Atendo muitas crianças normais, né? A minha formação básica é odontopediatria, é o que eu me dedico mais, mas assim, o paciente especial ocupa, acho que quase um terço do meu tempo de atividade. A criança do passado era histérica em relação ao dentista. Continua assim ou já são educadas para ir ao dentista tranquilamente? As crianças adoram ir ao dentista. Aquela criança que vai ao dentista desde cedo e que é acostumada, que faz prevenção, primeiro essa criança não tem problema odontológico. E depois eles adoram. É impressionante como a gente vê aquela criança chegando querendo ter colocado a roupa mais bonita, arrumou o cabelo, colocou a menina de bolsinha. Então eles vão assim com uma felicidade ao dentista. E quando eles passam, então, por uma fase que às vezes precisam de uma intervenção, pode ocorrer, né? Eles têm um comportamento muito mais fácil porque eles já confiam na gente. Então, a criança não tem mais medo de dentista, a criança que vai desde cedo. Claro. E esses pacientes com necessidades especiais, eles vão acompanhados? Precisam ir acompanhados? Sim, precisam. É muito importante. Mas o acompanhante fica junto com o dentista aí? Eu geralmente trabalho com o acompanhante, a menos que o pai não queira estar presente, porque às vezes até não suporta o dentista, que é raro. Mas eu acho muito importante o acompanhamento de um pai ou responsável junto ao atendimento de qualquer criança, né?